existe um momento específico em que a dúvida começa a sussurrar. Não é uma discussão, não é um conflito aberto. É algo mais sutil. A pessoa sorri, responde suas mensagens, mantém contato, mas ainda assim, algo parece fora do lugar. Você sente e essa sensação insiste. Talvez você já tenha vivido isso, estar ao lado de alguém e, mesmo assim, perceber um vazio estranho, como se houvesse uma distância invisível entre vocês. A pergunta surge silenciosa, porém incômoda. Será que essa pessoa realmente gosta de mim ou está apenas representando um papel? No campo do comportamento humano, poucas experiências são tão desestabilizadoras quanto perceber incoerências entre palavras e atitudes. A solidão não dói apenas quando estamos sozinhos. Ela dói ainda mais quando estamos acompanhados por alguém que não é genuíno. Relações superficiais corroem a autoestima, confundem a percepção e criam um desgaste emocional difícil de nomear. O problema é que sinais de falsidade raramente são explícitos. Eles se escondem nos detalhes, menos no tom de voz, no tempo de resposta, na ausência de interesse verdadeiro. Neste vídeo, você vai identificar 3 sinais claros de que alguém pode estar fingindo gostar de você. Não se trata de paranoia, nem de desconfiança excessiva. Trata-se de entender padrões comportamentais, microexpressões sociais e dinâmicas psicológicas que revelam intenções ocultas. Ao compreender esses sinais, você desenvolve algo essencial: discernimento emocional. E discernimento protege sua energia, sua autoestima e suas escolhas. Se em algum momento você já saiu de uma conversa se sentindo estranho, menor ou confuso, permaneça até o final, porque reconhecer esses sinais não apenas evita decepções futuras, também redefine a forma como você se posiciona nas suas relações. E, às vezes, enxergar a verdade é o primeiro passo para deixar de aceitar migalhas emocionais, disfarçadas de afeto. Tem gente que parece gostar muito de você, desde que você esteja entregando alguma coisa: atenção, tempo, ajuda, presença. Enquanto você é útil, a energia é alta. Risadas fáceis, respostas rápidas, convites inesperados. Você se sente visto, quase importante, mas repara no detalhe. Quando é você quem precisa, o ritmo muda, a resposta demora, o interesse diminui, o vamos marcar nunca se concretiza, e aquela intensidade toda some como se nunca tivesse existido. Isso não é sobre distração ou rotina corrida, é padrão, e padrão revela intenção. Existe um conceito antigo na psicologia que fala sobre trocas invisíveis nas relações. Nem toda troca é financeira ou explícita. Às vezes, o que está sendo trocado é validação, status social, companhia. Para não se sentir só, você começa a perceber que só é lembrado quando pode preencher um vazio momentâneo do outro. Quando a pessoa está entediada, frustrada ou precisando de reafirmação, ela aparece. Quando está bem, cercada de outras opções, você vira plano B. E o mais perigoso, isso não acontece de forma escancarada. Vem disfarçado de amizade, de interesse, de carinho, mas observe a constância. Relações genuínas têm continuidade mesmo nos dias comuns. Não dependem de vantagem, não oscilam de acordo com conveniência. Talvez você já tenha vivido isso no trabalho. Aquela pessoa que se aproxima quando precisa de ajuda num projeto, elogia sua competência, se mostra próxima, até conseguir o que quer. Depois, o contato esfria, ou em um relacionamento afetivo, onde a atenção é intensa quando você oferece apoio emocional, mas desaparece quando você demonstra fragilidade. Nesses momentos, você sente algo estranho no peito, uma sensação de estar sendo usado menos, mas sem provas concretas. E aí começa o conflito interno. Será que estou exagerando? Não está. Nosso cérebro capta micro mudanças de comportamento muito antes da gente conseguir racionalizar. A inconsistência machuca porque ativa um medo primitivo, um medo de exclusão. Somos programados para buscar pertencimento. Quando alguém alterna proximidade e distância, cria uma montanha-russa emocional.
você passa a se esforçar mais, a agradar mais, a tentar manter aquela versão calorosa da pessoa por perto. E sem perceber, entra num jogo onde só um lado investe de verdade. O sinal aqui é simples, mas profundo. O interesse dela depende do que você oferece, não de quem você é. E quando você começa a retirar o excesso de disponibilidade, a energia dela muda junto. Agora, pensa com calma. Se você parasse de correr atrás, de iniciar a conversa, de estar sempre pronto, o que sobraria dessa relação? Tem algo que quase ninguém ensina, mas todo mundo sente. O corpo percebe incoerência antes da mente aceitar. Você está conversando, a pessoa sorri, concorda, diz que gosta de você, mas existe um ruído invisível ali. Não é o que ela fala, é como ela fala. O olhar não sustenta, a expressão muda rápido demais. O elogio vem com uma leve comparação. Parece detalhe pequeno menos, mas não é. Existe uma diferença enorme entre simpatia social e conexão real. A simpatia é educada, funcional, mantém a convivência fluindo. A conexão é diferente. Ela tem presença, tem interesse ativo. Quando alguém realmente gosta de você, existe alinhamento entre expressão, postura e atitude. Quando está fingindo, sempre escapa alguma coisa. Pensa numa situação comum. Você compartilha uma conquista. Pode ser algo simples, um projeto que deu certo, uma meta que alcançou, uma mudança positiva na sua vida. A pessoa responde com um que bom meio automático, sem pergunta, sem curiosidade, sem brilho no olhar. Às vezes até muda de assunto rápido demais. Não tem celebração genuína. E o mais sutil, pode surgir uma crítica disfarçada de conselho, algo como legal, mas cuidado para não se empolgar demais. Parece preocupação, mas soa como diminuição. A psicologia explica isso de forma clara. Quando alguém sente ameaça ao próprio ego, tende a minimizar o brilho do outro. Não é ódio aberto, é uma contenção silenciosa, e você sai da conversa feliz pela conquista, mas estranho pela reação. Outro ponto importante é a inconsistência emocional. A pessoa demonstra proximidade em público, mas no privado é distante. Ou vice-versa. E isso cria confusão interna. Você começa a revisar mentalmente cada interação, tentando entender se está imaginando coisas. Só que relações saudáveis não geram essa dúvida constante sobre a própria percepção. E aqui vai algo crucial. Fingimento exige esforço. Manter uma persona o tempo todo cansa. Por isso, surgem micro-falhas, expressões rápidas de desinteresse, pequenos comentários passivo-agressivos, ausência de escuta real. Você fala por minutos e percebe que ela não absorveu quase nada, porque não havia envolvimento, só performance. O aprendizado aqui não é virar desconfiado de todo mundo, é observar. Congruência. Pergunte a si mesmo: as palavras dessa pessoa combinam com as atitudes? Existe consistência ao longo do tempo? Ela demonstra interesse mesmo quando não há plateia, vantagem ou benefício imediato. Quando você começa a prestar atenção nesses detalhes, algo muda. Você para de se culpar por imaginar demais e começa a confiar na própria leitura emocional. E isso altera completamente a forma como você se posiciona nas relações. Porque no fundo, o que mais machuca não é alguém não gostar de você, é alguém fingir gostar. Enquanto você entrega algo verdadeiro, tem um teste silencioso que revela quase tudo sobre uma relação. O que acontece quando você não está no seu melhor? Enquanto você está forte, produtivo, bem-humorado, disponível, é fácil estar ao seu lado. É leve, é conveniente, mas repara no que muda quando você atravessa um dia difícil. Quando a insegurança aparece, quando você falha, quando precisa de apoio de verdade, não só de companhia para rir. De repente, a frequência diminui. A pessoa que mandava mensagem todo dia, agora responde com frases curtas. Aquela que dizia: "Estou sempre aqui", começa a demorar horas, às vezes dias. Não há
confronto, não há briga, só um afastamento sutil, como se a sua vulnerabilidade tivesse quebrado o encanto. Isso acontece porque conexão profunda exige envolvimento emocional, e envolvimento emocional gera responsabilidade. Quem está fingindo gostar de você geralmente gosta da sua versão forte, divertida, útil, mas não quer lidar com sua dor, suas dúvidas, suas fases ruins, porque isso exige presença real, não performance. Pensa numa situação comum. Você compartilha que está passando por um momento complicado no trabalho ou na vida pessoal. A resposta vem rápida, mas rasa. Vai dar tudo certo. Relaxa. É só uma fase. Parece apoio, mas não tem profundidade. Não há pergunta, né? Não há tentativa de entender, não há permanência. É quase como se a pessoa estivesse esperando você voltar ao estado leve para a relação. Continuar confortável. Estudos sobre vínculos mostram que relações sólidas se fortalecem em momentos de estresse, não apenas nos momentos positivos. A ausência emocional em fases difíceis é um indicador claro de superficialidade. Isso dói de um jeito específico. Você percebe que era valorizado pelo que oferecia, não pelo que sentia. E aqui entra a parte mais delicada. Muitas vezes você percebe essa ausência, mas tenta compensar, diminui o que está sentindo, finge que está bem para não afastar ainda mais a pessoa. Volta a ser a versão agradável, funcional, forte. E sem perceber, começa a editar sua própria humanidade para manter alguém por perto. Só que uma relação onde você não pode ser inteiro já está mostrando o que realmente é. O ponto central não é exigir que alguém resolva seus problemas. É observar quem permanece quando você não é vantagem, quando não é entretenimento, quando não é suporte constante. Quem fica quando a luz baixa um pouco. No fim, o sinal mais claro de que alguém está fingindo gostar de você não está nas palavras exageradas, nem nos gestos pontuais. Está na constância em dias comuns, e principalmente na presença nos dias difíceis. E talvez a pergunta mais honesta não seja por que essa pessoa se afastou quando eu precisei, mas algo mais profundo. Por que eu aceitei tão pouco por tanto tempo? No fim das contas, perceber que alguém estava fingindo gostar de você pode doer. Dá uma sensação de tempo perdido, de expectativa frustrada, de ter se entregado além da conta. Mas existe uma verdade libertadora aqui. Reconhecer os sinais não é fracasso emocional, é maturidade. Você não é ingênuo por acreditar. Você é humano. O erro não está em sentir, está em ignorar padrões claros por medo de ficar sozinho. Muitas vezes, a gente aceita migalhas emocionais porque o vazio parece mais assustador do que a ausência daquela pessoa específica. Só que solidão não é estar sem alguém. Solidão é estar ao lado de quem não é verdadeiro com você. Quando você começa a observar constância, coerência e presença real, algo muda dentro de você. O seu padrão sobe, sua tolerância para jogos diminui. E o mais importante, você para de se moldar para caber em relações rasas. Nem todo mundo que se aproxima merece acesso à sua vulnerabilidade. Nem todo sorriso significa conexão, e nem toda presença representa lealdade. A grande virada acontece quando você entende que ser escolhido de forma genuína vale mais do que ser mantido por conveniência. Porque no final, não se trata de descobrir quem está fingindo. Se trata de decidir que você não aceita mais relações. Onde precisa duvidar do próprio valor, se esse conteúdo fez sentido para você. Se em algum momento você se reconheceu em alguma dessas situações, então já deixa o seu like agora. Isso mostra que esse tipo de análise mais profunda sobre comportamento humano realmente precisa continuar. Você quer entender melhor como funcionam as dinâmicas emocionais, os padrões invisíveis nas relações e os traços psicológicos que moldam as pessoas ao seu redor? Se inscreve no canal. Aqui a gente não fala de achismo, a gente fala de comportamento real, do jeito que ele é, inclusive quando dói. E eu quero saber de você. Qual tema você quer que eu traga no próximo vídeo? Manipulação emocional? Apego ansioso? Pessoas emocionalmente indisponíveis? Comenta aqui embaixo.
Seu comentário pode definir o próximo conteúdo. E se você quer continuar aprofundando nesse assunto agora, clica no vídeo que está aparecendo no card. Ele complementa exatamente o que você viu aqui hoje. E aproveita também para acessar a playlist completa sobre relacionamentos e comportamento social. Porque entender as pessoas é uma habilidade que muda completamente a forma como você vive suas relações. A gente se vê no próximo vídeo.